Pai, Senhor, queridos, boa noite. Muito bom estarmos juntos mais uma vez neste lugar para adorar a Deus. Muito bom estar aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, nos abençoe, que nós possamos continuar nesse clima de adoração, de louvor, recebendo de Deus e apresentando a Deus o nosso louvor, né? Queria pedir, quem é que está lá hoje? Giovana? Giovana. Giovana, eu não passei para vocês, né? Eu queria que você abrisse aí para a gente Romanos 12, versos 1 e 2. Como diria um grande amigo meu, pastor, falecido já, eu queria falar essa noite subordinado ao tema. Ele falava sempre assim, né? Subordinado ao tema, apresentando nossas vidas como um culto racional e um culto intencional. Eu falei aqui subordinado ao tema, mas se eu for insubordinado algumas vezes, os irmãos me perdoem. Vamos lá? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses momentos, ó Pai Santo, que estamos aqui. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Fala ao nosso coração, fala ao coração dos nossos queridos irmãos, ó Pai Santo, assim como o Senhor falou comigo ontem e hoje, Deus amado, ao estudar esses textos, ó Pai. Abençoa, fala, Deus amado, que o Senhor possa tocar nos corações, que nós possamos sair daqui melhores, que nós possamos, ó Deus amado, a partir de amanhã nessa Brasília, nós possamos cultuar melhor ao Senhor, a partir de hoje até, Senhor, cultuar melhor o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o culto. A gente tem já estudado algumas coisas, né, referente ao culto ao Senhor, né? A gente, nos nossos núcleos de convivência, temos falado, essa semana a gente falou um pouco sobre isso, aliás, falou bastante, né, sobre isso, sobre o culto ao Senhor. E eu queria começar com esse texto de Romanos, e eu peguei 3 pontos aqui, né, que eu vou falar rapidamente sobre eles, e depois a gente vai tentar caminhar um pouco mais. Vamos lá. O verso 1, Paulo fala sobre nós oferecermos, né, os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? A gente pensa assim, quando a gente pensa em oferecer em sacrifício, né, o sacrifício que era feito no Antigo Testamento, ele entrava vivo, né, era levado vivo, né, até o sacerdote, mas ele saía de lá, ou melhor, nem saía, né? Lá ele morria. Era um sacrifício, ele era sacrificado. Aquilo era o culto. O Ismael vai falar, o Ismael vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Não só Ismael, né, mas nos nossos núcleos a gente vai ver um pouquinho. Já estou dando spoiler, né, Ismael? Fique tranquilo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, esse sacrifício era um sacrifício que morria, né? E ele representava, né, era uma forma de mostrar como seria o sacrifício feito por Jesus Cristo, né? Jesus morreu na cruz, né? A gente cantou aqui que ele foi crucificado e morreu e que ressuscitou, glória a Deus, né? Mas Paulo fala aqui de um sacrifício diferente, que é a gente se oferecer como sacrifício. O sacrifício que era trazido ao sacerdote, ele não se oferecia, né? Se ele soubesse o que ia acontecer com ele, ele fugiria com toda a certeza do mundo, né? Ele dava um jeito de cair fora. Mas com Jesus não foi assim. Jesus sabia que ele era o sacrifício. E ele se ofereceu. E Paulo nos conclama também a nos oferecermos. Só que aqui nós podemos até entender que nós
nesse sacrifício nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, há uma série de mortes, né, implicadas aqui, mas Paulo fala num sacrifício vivo. Por quê? Porque eu vou me oferecer, você vai se oferecer como um sacrifício. Você não vai ser obrigado, você vai se oferecer, né? E é interessante, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse sacrifício é o culto racional, né? Nós não vamos ser sacrificados pelos sacerdotes, mas nós vamos oferecer a Deus a nossa vida em culto a Deus. Todos os momentos da nossa vida é para cultuar a Deus. Tudo que nós formos fazer, nós vamos cultuar a Deus. E eu falei que esse culto é um culto racional e intencional. Essa palavra intencional, intencionalidade, tem rondado os nossos núcleos de convivência, né, ultimamente. E sabe, queridos, engraçado, a gente ouve essas coisas, né, e fala assim, puxa, é só uma palavra a mais. Mas eu queria dar um testemunho. Essa semana, um testemunho e já confessar o pecado, né? Essa semana, os irmãos sabem, alguns dias da semana eu vou de bicicleta para o trabalho, né? E aí, na sexta-feira, eu estou indo ali pela estrutural, tal, tranquilo, pedalando, né? Aí, lá na frente, eu vi um carro parado. Eu vejo carro parado quase todo dia, mas tinha um carro parado. E tinha uma senhora ao celular, né? E eu passando por ela, assim, vi ela falando, assim, né, ao celular. Não deu para entender, né, o que ela estava falando, tal, mas o carro estava lá parado, né? Aí, quando eu passei por ela, né, a palavra intencionalidade veio à minha mente na hora, né? Aí, como quem diz assim, Désio, por que você não parou lá e perguntou se ela precisava de ajuda? Né? Mas eu continuei pedalando, né? Aí vem na mente da gente assim, não, ela já estava ligando, já estava chamando socorro e tal. Tá? Aí mais na frente, mas por que você não parou lá e você perguntou se ela precisava de ajuda? Né? E acabou que eu fui embora, né? Esse é o pecado, né? Eu fui embora, fui trabalhar, né? Mas assim, depois eu fiquei pensando sobre isso o dia inteiro. Falei, cara, por que eu não parei? Por que eu não perguntei? Por que eu não parei? Por que eu não perguntei? E assim, isso acontece muitas vezes nas nossas vidas. A gente tem oportunidade, às vezes Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem a alguma pessoa, de repente ter tem uma chance de falar do amor de Jesus para alguém e a gente deixa passar. Né? Então, a gente está vendo muito isso nos núcleos. Então, se oferecer como sacrifício vivo, é isso também, ser intencional. Né? Amanhã eu vou de bicicleta de novo. Né? Tomara que não tenha nenhum carro quebrado. Né? Mas, né? Aprenda. Né? Então, assim, se oferecer. A outra forma é não tomar a forma do padrão do mundo. Essas coisas que Paulo fala é interessante, porque o bezerro, o cordeiro que ia ser sacrificado, ele não conseguia pensar, ele não conseguia discernir. Ele ia ser morto lá, né, ia ser sacrificado, né, Deus ia receber, né, mas ele não tinha consciência disso. Nós somos transformados por Deus. Deus faz essa transformação em nossa vida e nos dá a alegria de poder participar, de ser esse sacrifício vivo, né? E, queridos, eu fico impressionado assim, com o Espírito Santo, porque assim, não é porque eu resolvi fazer, sempre é o Espírito Santo te movendo, sempre é o Espírito Santo te ajudando o tempo todo, né? A gente para pensar nisso, de mim mesmo, vou embora, não quero nem saber. Mas o Espírito Santo vai tocando nos nossos corações e ele vai fazendo essa transformação em nossas vidas. Né? E a terceira palavra é exatamente essa, transformação. Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus nos deu a palavra, nos deu a Bíblia para que nós fôssemos transformados. Essa palavra, ela nos transforma. Né? A gente tem o nosso NCC, nosso núcleo de convivência, de pastores. Né? Mas, queridos,
Eu fico impressionado assim, o tanto que Deus nos ensina. Não é que a gente, de repente algumas pessoas podem pensar, é um grupo de pastores, né? Eles já são mestres, doutores e etc. Mas toda vez que a gente se reúne, a gente sai falando, cara, como eu aprendi hoje, como eu aprendi, como Deus nos ensinou, como a gente, né, é guiado pelo Espírito Santo. E isso é Deus que faz, né? O Espírito Santo que vai nos dando graça. E aí, pensando nisso, eu fiquei pensando assim, Deus ele nos apresenta uma forma pela qual, né, nós aprendemos. Há muitas formas de aprender, né? Mas como que a gente aprende a ser filho, por exemplo? Como? A gente nasce numa família, é um filho, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá. E como que a gente aprende a ser filho? Porque a gente aprende a ser filho. Não tem uma hora que você fala assim, cara, é meu pai, né? Ah, meu pai, minha mãe, meus irmãos, olha, eu não estou sozinho. Você tem essa consciência de que você está numa família. E como que a gente aprende isso? A gente aprende isso convivendo, estando junto, né? Nas disputas entre os irmãos, né? Na disputa pelo amor do pai e da mãe, e depois a gente aprendendo de Deus, e a gente aprendendo a se comunicar, a se conhecer, nós aprendemos a ser filhos. E assim nós aprendemos a ser alunos, né? Quando a gente chega o primeiro dia na escola, como que é? Aquele terror, né? E é sempre uma escola, né? Esses dias eu fui fazer uma trilha, né? E eu não conhecia ninguém, tinha uma trilha de bicicleta, né? E tinha uns 100 ciclistas, e eu conhecia uma pessoa das 100, né? E na hora de sair para a trilha, essa pessoa que eu conheci já saiu na frente, e eu já fiquei para trás lá com os desconhecidos, né? E daqui a pouco eu me perdi na trilha, tinha 100 ciclistas, e eu consegui me perder na trilha, né? Eu falei, meu Deus, e aí era, né? Vai para cá, vai para lá, um monte de, não tinha só, né, bifurcações, né, trifurcações, quatrifurcações, sei lá que nome que dá para isso, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu retornei um pouco, aí graças a Deus apareceu um casal, né? Apareceu o casal lá, a Bárbara e o Renato. Eles apareceram lá e o Renato falou assim, eu tenho um GPS. Falei, glória a Deus. Santo GPS, Santo Renato, Santa Bárbara. E aí a gente se perdeu um bocado ainda, né? Mas a gente conseguiu concluir a trilha, né? Quando nós chegamos lá no final, né, fomos quase os últimos a concluir a trilha, aí alguém gritou lá, trilha concluída com sucesso. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é o sucesso? Eu estou praticamente morto aqui. Como que isso é sucesso? Né? Mas cheguei ao final da trilha, graças a Deus e graças ao casal abençoado. E eu não conhecia ninguém, já estou até lembrando, né? O pessoal sabe, gosta de, como diz lá no Nordeste, de mangar de mim aqui, porque eu tenho a memória fraca, mas lembrei o nome do casal lá e não esqueço nunca mais. Nunca mais. Então, assim, a gente aprende a ser aluno, a gente aprende com os professores, na convivência com outros alunos, a gente aprende a perguntar, né? Eu fiz um monte de perguntas lá, esse GPS está certo mesmo, vai nos levar ao lugar que eu só via mato, irmão. O negócio lá estava complicado. Então, assim, a gente aprende a aprender. E como a gente aprende a ser pai? Sendo pai, tendo filhos, convivendo com os filhos. E como que a gente aprende a ser igreja? Como que a gente aprende a ser igreja? Convivendo também, né? Convivência saudável nos motiva a querer estar juntos. Quantas vezes a gente fica pensando assim no culto de domingo, né? E fica pensando assim de rever os irmãos, cara, né? E às vezes a gente não aguenta, né? Liga na semana, né? Ô, irmão, como é que você está? Tudo bem e tal? Né? Manda, a gente se encontra lá pela oração no Zoom, e a gente se encontra em outros lugares, a gente quer estar perto, porque a gente quer aprender, a gente quer estar junto. Então essa convivência, ela é salutar, e ela é uma forma pela qual Deus usa, é uma forma que Deus usa para nos ensinar,
para nós aprendermos uns com os outros. E aí eu queria que a Giovana colocasse lá Efésios 4, de 11 a 16. É um texto que a gente tem lido bastante também. Opa, vamos lá. Vou ler dali. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem uma função na casa do Senhor, você tem uma função na igreja. Deus não te chamou para não fazer nada. Fazer nada, a gente já estava sem fazer nada. Ele nos chamou para trabalhar, nos chamou para auxiliar, nos chamou. Ministério significa servir. Deus nos chamou para servir. Então, assim, algumas palavras nesses versos são muito interessantes, né? Primeiro, ele fala assim que ele chamou essas pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, para preparar os santos para a obra do ministério. Nós estamos sendo preparados para servir a Deus, para servir aos irmãos. Deus nos chamou para isso, para nos preparar, né? Ele designou essas pessoas, chamou essas pessoas para preparar, para que nós nos preparemos uns aos outros, né? Para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Para que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nós estamos sempre aqui para aprender, para crescer, para ser servos do Senhor, para ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. E para quê? Tem um propósito isso. O propósito é para que não sejamos como crianças, no sentido de, né, sermos jogados dali para lá, que não tenha o conhecimento da verdade. O sentido aqui de não ser como criança é porque Deus quer que nós sejamos maduros, que nós conheçamos o propósito de Deus. E aí, ele fala no final, aí no verso 16, né? Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, né? Aí a gente lembra daquele corinho, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Você é precioso, você é preciosa para Deus e para nós também. Vocês são preciosos. Deus colocou você ao lado de quem você está ao lado aí hoje, ou outro domingo, ou outros dias, porque Deus sabia que você tinha alguma coisa para essa pessoa. Deus colocou essas pessoas que estão do nosso lado
para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer, para que todo o corpo seja edificado. Aleluia! Aí o Salmo 133 vai dizer, né? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aleluia! Glória a Deus! É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. O Senhor nos concede a vida quando nós estamos em união, convivemos em união. O que é conviver, queridos? O que é conviver? É estar junto, é estar em comunhão, estar com o mesmo propósito, estar unido, estar próximo. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para estar ao lado dos irmãos, para servir, para ajudar, para ser companheiro, nas horas das dificuldades, nas horas das lutas e na hora da alegria também. Na hora da alegria é bom, né? Ontem eu liguei para um amigo meu, aí falei assim, eu vou tirar férias, tal dia, tal. Cara, nós vamos fazer uma viagem assim e tal, você podia ir com a gente, encontra com a gente não sei aonde e tal. O cara já fez a programação toda, já entrou no site, já viu o valor da passagem. Falei, calma, meu irmão, eu tenho que mudar minhas férias, eu não vou sair nessa época não, calma, dá um tempo. Mas assim, a alegria de estar junto é essa, você querer que as pessoas participem das coisas boas que eles vão fazer também, né? E eu queria, queridos, ler um texto aqui, vou até beber uma água, que é um texto mais grande, mais grande. É um texto maior, está em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. E aí eu vou ler, porque assim, esse texto, como eu estava falando sobre o culto, como os hinos que foram entoados aqui no início, tratou sobre o culto a Deus, sobre esse Deus maravilhoso que é adorado, né, que é glorificado, que é Senhor, que é o Senhor dos senhores, né? Esses dois capítulos aqui de Apocalipse, vou pedir para os irmãos terem um pouquinho de paciência, porque o texto é grande, mas eu queria que você se colocasse assim, né, aquele que quiser, né, assim, eu vou ler, e você não precisa nem fechar o olho, mas você se imagina neste lugar aqui onde João esteve. Se imagina vendo essa cena que João viu. Talvez eu não consiga chegar até o final do texto, porque toda vez que eu leio esse texto assim, eu me emociono. Nem comecei ainda, né? Mas eu vou tentar. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar:
Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Queridos, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo na terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos. Aleluia! Aleluia! E os 4 viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Senhor, queridos, Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos para adorar, fazer o que esses seres estão fazendo há séculos, sei lá como é que conta esses anos, mas Ele nos dá a oportunidade de aqui na terra, de aqui entre os irmãos, daqui da sua casa, do seu trabalho, de dentro do seu carro, de cima da sua bicicleta, da sua motocicleta, adorar esse Deus todo-poderoso, adorar esse Deus que vive, que reina para todo sempre. Aleluia, Jesus. Se coloque em pé um momento, por favor. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, porque tu és poderoso, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Glória a ti, glória a ti.
No início lá eu li o texto lá de Romanos, né? E ali ele mostra que nós precisamos ter esse compromisso com Deus. Ser um sacrifício é você ter um compromisso. Como que você vai se oferecer como sacrifício se você não tem esse compromisso com Deus, né? E eu quero nessa noite fazer um convite, né? Se você quer fazer esse compromisso, quer ser esse sacrifício vivo, quer estar com esse Deus para todo sempre, louvando, adorando aqui e depois por toda a eternidade. Aleluia, aleluia. Faça esse compromisso essa noite. Aceite esse Senhor como seu Salvador, como Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus vivo e poderoso. Vai tocando os nossos corações, Senhor. Nós queremos te servir, nós queremos ser fiéis a ti, nós queremos estar na tua presença e para sempre te adorar.